Graça e paz a todos. Hoje vamos falar sobre o Salmo 62. Estamos dando o título de Uma Fé Inabalável. Esse salmo é um salmo de Davi, que foi dirigido ao músico mor sobre Jedutum. Músico mor quer dizer regente, né? E Jedutum significa louvor, ou aquele que elogia, isso no hebraico. Jedutum também era uma pessoa, um levita, habitante das aldeias dos netofalitas. Você encontra isso lá em 1 Crônicas 9,16. E Jedutum era músico e foi contemporâneo de Asaf. Esse Asaf se encontra em 1 Crônicas 25, 1, 3 e 6. Bem, existe uma nota dominante de confiança neste cântico que é o Salmo 62. O salmista é um homem cercado de oponentes dos vários escalões da sociedade do seu tempo, mas com a convicção de que Deus estará sempre com ele e o livrará daqueles que o perseguem. Vamos ler a primeira parte do Salmo, que vai dos versos 1 até o verso 4, quando Davi ele conclama que o Senhor é a única salvação da vida dele. Ele diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Nesse trecho aqui que lemos, há uma confiança triunfante, não é? Essas palavras do salmista são muito confiantes. E essas palavras de triunfo são traduzidos como somente em Deus. Pode verificar o salmo. Só ele é minha rocha, ele é a minha defesa. Quando se pensa dessa maneira, não há muralhas que não possam ser derrubadas, nem existirá poder do mal tão grande que possa nos atingir, porque o nosso Deus não permitirá. Deus é a nossa salvação e a nossa defesa. Os inimigos podem tramar à vontade, mas nunca conseguirão os seus intentos. A frase final no verso 3 diz: uma sebe prestes a cair. O que é uma sebe? Uma sebe ou cerca viva é uma linha de árvores e arbustos plantados e treinados para formar uma barreira ou marcar a delimitação de uma área. No caso, uma muralha plantada prestes a cair. Veja que esse é o tipo de muralha que se aprofunda na terra com as suas raízes, fazendo um alicerce poderoso. Mas, como qualquer muralha, pode cair. Muitas vezes pensamos que os nossos projetos são tão firmes
que não existe possibilidade de cair. Mas, lembremos-nos, não existe império nem fortalezas que não possam cair. Por isso, a nossa confiança precisa estar em Deus e nunca nos nossos próprios projetos. Procuramos tantas formas de nos defender aqui no mundo, mas a nossa única defesa infalível é Deus. Vamos à segunda parte do Salmo, que mostra que a nossa esperança vem de Deus. Versos 5 até 8. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Vejam que há uma repetição de palavras de esperança, de confiança. O salmista acrescenta outras palavras de confiança, como: dele vem a minha esperança, em Deus está a minha salvação, ele é o meu refúgio, como outros. Há uma resignação do salmista em se deixar aos cuidados do Senhor. Nessa quietude de humilde resignação, ele acrescenta esperança ou expectativa à certeza da salvação. A certeza da salvação é acompanhada da convicção de se viver uma vida plena de proteção do Senhor. O Senhor nunca nos deixará em momento algum. A terceira parte do Salmo, que vai dos versos 9 até o 12, mostra que o poder pertence a Deus. Vamos ao Salmo. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Queridos, queridas, aqui existem alguns conselhos para quem só pensa nas coisas da terra, como poder, dinheiro, fama e outras glórias. O salmista mostra que a paz interior é mais importante que essas coisas. Enquanto aqueles que galgam os lugares de cima na pirâmide social estão sujeitos à tentação, à opressão, ao furto e às riquezas ilícitas, os que pensam nas coisas de Deus estão amparados pelo único poder real e a única misericórdia que vale a pena. Vejam bem, sem Deus não há segurança, nem para aqueles que pertencem às classes da base da pirâmide social, quanto àqueles que estão no topo. O salmista afirma que o somatório de toda a pirâmide é menor que a vaidade. Ele afirma ainda que não podemos colocar nossa confiança e o nosso coração nas nossas riquezas e, paralelamente, na nossa posição social, cultural. Tudo isso não nos ajuda diante de Deus, mas nos deixarmos sujeitar à direção de Deus, isso sim, não só ajuda,
mas resolve. Se confiarmos nele completamente, estaremos totalmente protegidos. Que Deus vos abençoe.